Fala, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, sabadão, 21 de junho de 2025, em homenagem ao Flamengo, vim vestido hoje um manto do Flamengo, é o nome Zico, aqui do lado, homenagem ao Mengão. Antes de ontem o Botafogo venceu o PSG todo mundial, o Palmeiras venceu o Al Ahly e hoje tem Fluminense contra o time da Coreia do Sul, né. Pessoal, dita as homenagens ao futebol brasileiro, o campeonato mundial, vamos falar um pouquinho agora sobre a política brasileira. E, na verdade, eu vou trazer aqui uma reflexão. Não vou nem trazer aqui afirmações, em sua maioria, mas perguntas, questionamentos, para que você possa refletir e talvez você conseguir chegar a uma conclusão, você mesmo, na sua cabeça, sem as artimanhas dos inimigos. Eu sou o Lula e você está no canal Foco no Fato. Aqui o foco é de fato no fato. Vou trazer aqui para vocês uma sugestão, um questionamento. Jesus, o Cristo, que segundo as Escrituras, o filho de que Nicolas Ferreira segue, você vê em Nicolas, vamos dizer assim, virtudes que Jesus Cristo ensinou. Deve ter, é lógico, todos nós somos, ok, mas Jesus Cristo ele deixou alguns ensinamentos que eu entendo que se sobrepõem a outros. Por exemplo, muitas pessoas veem Jesus como um homem justo, e com certeza as escrituras falam que ele é muito justo. Veio como um homem íntegro, fiel, sem dúvida alguma. Mas esquece do outro lado que é a misericórdia, a compaixão, o amor, a segunda chance, a confiança. E muita gente só quer ver o lado do Velho Testamento, o chamado Jeová. Aqui não é nenhuma pregação evangélica, tá? É sobre política. Mas vamos lá. Existe quem é Jesus? Vou trazer aqui para a gente uma pequena amostra que está na Bíblia. Aqui está a Bíblia. Nós estamos no livro de Mateus, você vê aqui em cima, capítulo 5, versículo 38. Ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente. Isso aqui foi dito, pessoal, lá na lei de Moisés. Se você vê alguma semelhança, não é mera coincidência. Só que mais na frente, no versículo 44, Jesus fala isso aqui, ó. Eu vos digo, pô, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E mais na frente ele diz o seguinte: se nós somos bons com os bons, que bondade há nisso? Ele fala aqui, ó, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Então, amar os bons, que galardão dá, né? Fazer o bem a quem nos faz. Volta agora a falar sobre o tema. Jesus aprovaria Nicolas Ferreira? Aí alguns vão dizer assim: ô Lula, mas ninguém é perfeito, há falhas. E é verdade, todos nós estamos, segundo a crença cristã, tentando, trabalhando para melhorar. Aqueles que não acreditam em Jesus, seja o pessoal que mora em Israel, seja de qualquer parte do mundo, também não tem problema, vai entender o que eu estou falando. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando do paradoxo entre a religião e o comportamento de Nicolas Ferreira, não somente dele, mas também de toda Michele Bolsonaro, dentre outros. Aquele lá, o Gilson da Federal, que desejou a morte do Lula. São muitos e muitos exemplos de uma seita religiosa da extrema-direita que diz ser cristã.
Vamos lá. Vou trazer aqui agora para gente um vídeo do Nicolas. Ele em lua de mel. É muito interessante, não é? Vamos trazer aqui ele em lua de mel. Qual a chance de tubarão me impedir, meus amigos, de entrar nessa água aqui? Pode ter até baleia aqui, meu parceiro. Eu não me importo. Ninguém aqui me entende mesmo. Vamos ver se me entende aqui. Bolsonaro! É, meus amigos, é uma vida difícil essa do Nicolas Ferreira, não é não? É uma vida muito difícil, uma vida aí de sacrifícios, uma vida sofrida, uma vida castigada. E a gente viu aí que ele está em lua de mel com o Bolsonaro, pelo menos estava até esses dias aí. Mas vou trazer agora o que tem a ver esse comportamento do Nicolas lá nas Ilhas Maldivas, lá em lua de mel. Nada a ver, ele está lá vivendo a vida dele, e a gente vê com uma vida sofrida, né? Agora estou usando de ironia, é um problema, é um problema. Estou usando de ironia, ele lá no seu sofrimento como deputado federal, em lua de mel, nas Maldivas, tirando onda, zombando. Ah, podia ter até baleia aqui, que ele não se importaria, nem tubarão, hein? Esqueça, está no Brasil desde 1500, se você não lembra disso. E ele tem um vídeo aqui, que eu gosto de trazer pra gente, e nesse vídeo, pessoal, ele traz um traço dessa seita bolsonarista que se diz cristã, que eu gostaria de compartilhar com você. Vamos lá, venha comigo. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então, eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem me perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo, sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. E por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi para matar, não. Porque no Dia Internacional das Mulheres, há 2 anos, eu parabenizei as mulheres XX. Ou seja, na verdade uma imposição. Ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário... Pronto, pessoal, a gente voltou aqui agora, e agora a gente vai ficar só nós aqui nessa telinha. Já passamos aí 9 minutos de vídeo. Mas você viu, você imagina Jesus, o Jesus que você conhece, vestindo uma peruca e indo à tribuna, seja lá de onde for, nas montanhas, no terrão da montanha lá, né, como ele fazia, falar que ele daria os parabéns às mulheres no Dia Internacional da Mulher, mas apenas as mulheres XX. Não, ele não daria os parabéns. Então você percebe que a galera da extrema-direita gosta de lacrar, gosta de aparecer. Qual seria o problema dele simplesmente ocupar a tribuna e falar: "Parabéns, mulheres, pelo seu dia, o Dia Internacional da Mulher, 8 de março", e por coincidência, dia do aniversário de uma grande amiga minha já falecida, Valdete Miranda dos Santos, que viveu lá em Contagem, Minas Gerais. Um abraço para toda a família. Então, por aí você tem uma noção. Qual a necessidade que essa galera tem de agredir, de ir partir para o confronto? Não consegue viver como irmãos, não consegue viver como amigos, não consegue viver como sociedade. Ou seja, ou a sociedade é do meu jeito, ou não é a minha sociedade. Ou o presidente da república é do meu jeito, ou não é meu presidente. Então é esse o momento que nós vivemos. E eu tenho certeza que você, seja de esquerda ou de direita, há de concordar comigo que antes, ou aí, depois da eleição do Bolsonaro em 2018, houve uma separação, né? Inclusive se fala muito nisso, vamos deixar o país da esquerda para um país da direita para outro.
dividindo, é sempre assim, eles ou nós ou ele. Não existe o nós como um todo. Se o barco afundar, afunda todo mundo, se o barco navegar, navega todo mundo. Não, não. O barco não pode navegar em águas tranquilas se o comandante for o Lula. Não pode. Tem que afundar, porque é assim que a extrema-direita trabalha. Se fosse o Bolsonaro, o barco não poderia afundar, porque era o Bolsonaro. Vou dar um exemplo aqui para vocês bem rápido, tá? Na questão do IOF, o governo quis alterar, fazer uma pequena reforma tributária, onde os grandes milionários pagassem um pouquinho mais de imposto, um pouquinho mais, para compensar a isenção de imposto para quem ganha menos. A extrema-direita foi contra. Mas se fosse o contrário, você duvida que a extrema-direita seria a favor? Isso para mim se chama hipocrisia. E aí eu me pergunto se Jesus é assim. Se Jesus, dependendo, o governador aqui é Pilatos, porque Pilatos é o governador. O governador agora é César. Então agora é César, eu vou votar em César. Mesmo projeto, a mesma coisa, porque é César. Então, essa aí é uma honestidade e um caráter bastante seletivo, para dizer outra coisa. Então, para você, Nicolas Ferreira, ele, com esse seu comportamento de transfobia, de preconceito, de ódio por aquilo que não é igual a ele está realmente representando aquele Jesus que nós vimos lá em Mateus capítulo 5, versículo 44. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos maltratam, e orai pelos que vos perseguem. Porque segundo Jesus, se fazemos isso, oramos por quem ora por nós, e galardão há nisso, né? Então, esse é meu questionamento. Pense sobre isso. Agora, se você falar para mim: "Ô Lula, eu vou votar no Nicolas, porque ele representa o cristianismo no Brasil", aí eu vou dizer que, de fato, refletir e de procurar entender se realmente esse cidadão e essa extrema-direita representa, de fato, os bons costumes, a família, a morte. O que é mais importante para você? Eu vou ficando por aqui, mas antes de terminar, eu quero contar uma experiência para vocês. Eu tinha uma casa para alugar. Essa casa ficava em outro bairro, em João Pessoa, na Paraíba. Eu recebi, na minha casa onde eu morava, um homem que disse: "Cristão, eu sou da igreja do pastor", aí disse o nome. Eu não vou dizer o nome para vocês, mas pode ser Silas Malafaia, R.R. Soares ou, da Universal, como é que é o nome? Branco, o dono da Igreja Universal. Edir Macedo, tá? É um desses 3 aí. E aí eu falei: "Beleza". Fui lá, porque tinha um serviço para fazer na parede, ele falou assim: "Eu faço esse serviço aqui pelo valor da fiança". Eu confiei, porque ele disse que era cristão, porque ele disse que era evangélico. Resultado, saiu da casa fugido, à noite, colocou as coisas em um caminhão, sem pagar aluguel, sem fazer o serviço da parede, e um vizinho me ligou e me alertou. Cheguei lá e estava fugindo. Resumindo, resumo da história, ele não pagou nada ali, depois eu cobrei dele, descobri onde ele estava trabalhando, fui lá e comecei a cobrar ele do trabalho dele até que ele pagou de pouquinho em pouquinho. Mas eu pergunto para você, este é um comportamento de um cristão evangélico? Aí eu trago isso para analogicamente trazer para a política. Fazer uma analogia na política. Pessoas que dizem: eu sou cristão, eu sou pela família, pelos bons costumes, mas tem um comportamento diferente do que está escrito nas escrituras. Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem. Se uma pessoa não tem esse comportamento aqui, é de fato um cristão? Fica para você a reflexão. Eu vou repetir para você refletir. Se uma pessoa não faz aquilo que Jesus falou, amai vossos inimigos, bendizer que vos maldize. É isso. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço, saudações, mais uma vez. Parabéns ao Clube de Regatas do Flamengo, como também parabéns ao Botafogo.
Palmeiras e Fluminense. Um abraço, próximo vídeo. Eu sou o Lula e você está no canal Foco no Fato. Se você quiser apoiar o canal, deixe seu like, também seu comentário, sua inscrição se não for inscrito ainda e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai gostar. Se desejar, tem também o nosso e-mail do Pix aqui, canal Foco no Fato, @gmail.com. Tchau, aquele abraço, saudações, tchau, tchau.